Fala, súbidos! Tudo bem por aí? Espero que sim. Para quem não me conhece, me chamo Jackson Ribeiro e hoje vim falar sobre tráfego pago para rifas. Então eu vou dar uma aulinha aqui mostrando algumas estratégias, falando sobre contingência e entre outros assuntos, né, que são específicos para esse nicho. Muita gente tem muita dúvida em relação a esse nicho. Muita gente tem medo de trabalhar com esse nicho por conta de bloqueio, por falta de conhecimento em relação à estrutura de campanha, estratégias que não, a gente às vezes procura e não encontra muita coisa. Eu atuo nesse nicho já tem um pouco mais de um ano, então eu resolvi, né, tá trazendo um pouco do meu conhecimento aqui para vocês. Se eu estiver olhando para esse lado de cá, porque eu estou olhando para o meu outro monitor, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Eu separei alguns pilares, tá? Que são bastante específicos para esse nicho. E nada mais justo do que colocar a contingência em primeiro lugar. Ah, Jackson, por que a contingência em primeiro lugar? Porque assim que você fechar um contrato com o seu cliente, que você for configurar tudo dele, você já precisa fazer a contingência, tá? Então vamos lá. Na contingência, eu recomendo que cada cliente seu tenha um perfil separado, tá? Cada cliente com um perfil separado, deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Dei demais. Cada cliente com um perfil separado. Dentro disso, vocês vão precisar de algumas ferramentas que eu também vou recomendar a vocês, que no caso é você ter um perfil. Hoje eu atuo dessa forma, só para vocês entenderem. Cada cliente que entra dentro da minha agência, normalmente a gente já na reunião faz uma recomendação desse cliente comprar um perfil já pronto, aquecido, com BM, com conta de anúncio, tudo antigo. Por quê, Jacques? Porque se o cliente levar um bloqueio, ele não vai perder o perfil dele, o perfil pessoal, sei lá, dele, da mãe, do irmão, da irmã, que às vezes as pessoas utilizam. Então, uma pessoa tendo um perfil que não é dele, ele vai continuar usando o perfil dele normalmente e você vai ter esse perfil que vai ser específico para esse cliente. Então, hoje, cada cliente meu, ele tem um perfil, tá? E aí vem, cada perfil a gente utiliza uma espécie de máquina virtual. É como se fosse uma máquina virtual para cada cliente, utilizando a ferramenta de multilogin. E aí vocês podem dar uma pesquisada em alguma ferramenta de multilogin no Google. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, bem rapidinho. Eu utilizo essa ferramenta chamada Dolphin. Como vocês podem ver, eu tenho um perfil, cada cliente tem um perfil, tá? E com isso eu tenho um controle, porque cada cliente meu vai ter um perfil e aí a gente consegue fazer o processo de contingência melhor para cada cliente. No caso aqui, a gente também utiliza o Proxy. Jackson, Proxy, o que é Proxy? O que é Proxy? Proxy é um servidor, bem resumido para vocês, é um servidor que ele vai mudar o seu IP. Como vocês sabem, o Facebook ele rastreia o seu IP. Então, se eu tomar um bloqueio em um perfil de algum cliente meu, imagina eu utilizar, ter 15 clientes, eu utilizar todos os 15 perfis no mesmo IP. A chance de praticamente todo mundo tomar bloqueio é enorme, tá? Então, vocês precisam muito utilizar um proxy para cada perfil. Na real, você pode utilizar, eu até coloquei aqui, ó, um proxy para dois perfis, tá? Então você pode utilizar um proxy a cada proxy que você comprar. Você utiliza em dois perfis. Se o proxy já tomar bloqueio, troca lá no seu fornecedor. Vocês conseguem fornecedores de proxy, dá uma pesquisada no Google, vocês vão conseguir achar vários e vários fornecedores, sites que vendem o proxy. É bem fácil de configurar ali na ferramenta de multilogin. No caso, eu utilizo o Dolphin, como eu mostrei a vocês, tá? E aí vem a questão agora do processo de aquecimento. Aquecimento de contas diário. Desculpa. Eu recomendo que faça o aquecimento de contas diário. Eu acho isso essencial, porque o Facebook ele está rastreando a gente o tempo todo. Ele sabe quem utiliza a ferramenta somente para anunciar
e ele sabe que utiliza aquela ferramenta não somente para anunciar, mas também como um consumidor, vamos dizer assim. Existe a gente que anuncia tentando vender e existe o público que está ali para comprar. Então você tem que intercalar, vamos dizer assim. Você tem que ser o comprador e o vendedor para se manter em uma estabilidade legal dentro da plataforma do Facebook. Então, o que é que a gente faz? E que eu indico a vocês a estar fazendo, que é o aquecimento de conta diária. É bem, assim, é um processo que não vai ocupar muito do seu tempo, do seu dia, né? Você, por exemplo, você utilizando a ferramenta de multilogin junto com os proxies, eu aqui no caso, eu abro, um exemplo, 5, 6 perfis de uma vez só, e aí eu faço todos esses processos, deixo aqui rodando enquanto eu estou fazendo outras coisas, tá? E aí vai de vocês como é que vocês vão fazer. Depende também da quantidade de clientes que vocês vão ter. Aqui, em relação ao aquecimento de conta diária, após você abrir o perfil, não vai direto para o gerenciador, não vai direto para a BM, não, por favor, não faz isso quando você estiver utilizando Nicho Black, tá? Evitem. Pode fazer uma vez ou outra? Podem, mas evitem, tá? Então, seguinte. Primeira coisa, abre o perfil do Facebook, clica ali nos stories, deixa rodando por alguns minutos, sabe? Os stories iam rodando. Vai, rola para baixo, vai rolando, comenta, curte, compartilha post, vai no Reels, assiste, curte, comenta, faz todo um processo de como se fosse um perfil seu, pessoal, que normalmente a gente utiliza e faz muito isso hoje, né, dentro do Instagram. Tá? Então, isso é essencial. Todo dia eu faço isso. Tá? Todo dia eu abro a conta, todo dia eu olho, deixo os stories rodando, desço um pouco ali a rolagem para baixo, vou curtindo, vou comentando, compartilho alguma coisa, entro na página do cliente, faço algum tipo de publicação, nem que seja um bom dia, mas normalmente eu também faço isso para aquecer também a página, tá? E aqui é o seguinte, aqui. E aí vamos para o próximo passo. Possuir BMs ilimitadas de reserva, muito bom, tá? Porque vai evitar ter dor de cabeça no processo de escala. Às vezes você já está ali com o cliente, um processo de escala muito grande, investindo um valor alto, então o valor de gasto diário já é alto, o valor de pagamento também muitas vezes já é alto, e aí você tomar um bloqueio, perder assim tudo, e aí tem que ter aquele limitezinho de R$ 250, gasto diário, cobrança em 10 reais no cartão, é muito chato de verdade. Então eu recomendo que você tenha sempre de preferência um perfil com BMs, reservas ilimitadas, tá? Sem limite de gasto diário, para conseguir, caso tome um bloqueio, você conseguir continuar o processo de escala e não perder tudo, tá? A gente também coloquei aqui um ponto principal, antes mesmo de você seguir esses pontos mencionados, ou qualquer tipo de estrutura de contingência, faz o básico. Evita as palavras negativas nos anúncios, trabalhe com analogias, gírias do público e metáforas. Então, assim, evitem, tem que tomar muito cuidado com o tipo de criativo. Tanto é que eu coloco aqui, ó, dê prioridades a anúncios em vídeos. Ele tem uma melhor performance e possui menos chance de restrição. Por que isso, Jackson? Porque o vídeo, o robô, ele, né, ali na hora de ele fazer a análise, ele não consegue identificar tudo. Então, com a imagem, por exemplo, com a RS 40 mil reais, rifa, ação ou qualquer coisa do tipo, é muito mais fácil do robô identificar e tomar um bloqueio. Então, outro pilar, buscar também proteger seu pixel. Muito, 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 muito importante fazer a proteção do seu pixel, tá? Utilizar GTM também vai te ajudar muito. Permite que você instale pixels, reservas, guarde os eventos como um backup, tá? Isso também é muito importante em relação a esse processo de contingência. No segundo pilar, a gente vem falar aqui sobre a boa oferta. A boa oferta é entender seu público,
Isso é essencial, você entender o público. E eu recomendo que você passem isso para o cliente de vocês, para ele entender. Aqui você vai entender a localidade, as preferências, o comportamento, a base, que é o tamanho, a fidelidade, a competitividade do mercado, preço e prêmio. Esses pilares são muito importantes. Preço e prêmio. Hoje, a maior parte dos meus clientes trabalham com ações de 1 milhão de números ou 10 milhões de números. Então, o ticket médio dessas ações varia de meio centavo, tá? A 1 centavo, a 5 centavos, a 10 centavos. Então, quanto menos número tiver, maior vai ser o ticket médio. E dependendo da base do seu cliente, né, da fidelidade que ele passa, talvez ele não consiga vender bem. Então, o preço, o prêmio é muito importante. Então, tem que dar uma estudada no mercado, ver outras ações, outros rifeiros, os valores que eles estão colocando, o tipo de prêmio, e seu cliente tem uma base em relação a isso, porque é muito importante. A concorrência desse nicho de rifa hoje é muito grande. Então, esses pontos são essenciais. Segundo passo, perdão, terceiro pilar, que é o tráfego estratégico. Aqui, algumas atadas de chave, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui, eu separei estrutura de padrão de uma campanha de rifa, né? E como é que funciona, já? Estrutura de padrão de campanha de rifa. Eu vou começar por aqui por baixo, só para vocês terem ideia, que isso aqui é essencial e muito importante, que é promover, utilizar o que chamamos de campanha de suporte, trazer uma base de seguidores e envolvimento para o perfil. Como isso, Jackson? Campanha de acesso ao meu perfil. E eu recomendo que vocês façam campanha de acesso ao meu perfil você entra no Facebook, vai na página do seu cliente, vai no Meta Business e vai lá em turbinar e turbina, tá? Cara, é umas campanhas que tem grandes resultados. E é muito resultado bom. E existe um público, prestem atenção, existe um público chamado público automático. Não é o público advertising, não é nada disso. É um público, tem o nome, automático. É uma espécie de lookalike aprimorado. Esse público ele funciona muito, muito bem. Sempre que eu recomendo para a galera que utiliza, fala que sempre deu certo. Então, testem, porque isso é essencial. E por que o promover é essencial? Porque quanto maior for a base do seu cliente, melhor vai ser as estruturas de campanha que a gente vai falar agora, tá? Então, a gente utiliza a estrutura padrão de uma campanha de rifa, né, que é o anúncio destino, e aí vem tanto para o site quanto para o perfil, né? Ou grupo VIP. Já que você utiliza muito grupo VIP, hoje a gente não utiliza mais muito grupo VIP. Coloquei para vocês entenderem, caso vocês queiram testar. Eu não recomendo muito subir campanha para grupo, até porque vocês vão ter que utilizar algumas ferramentas para colocar o link lá do grupo na campanha, porque senão o Facebook identifica e não é legal, eles não vão permitir, ele vai querer que você faça uma campanha para o WhatsApp direto, tá? E aí não vai para o grupo. O que é que eu recomendo para os meus clientes hoje? Através dos stories, ele colocar o link do grupo. E nisso eu recomendo que ele faça uma espécie de promoção, fazendo uma chamada. Como, Jackson? Um exemplo. Fala, pessoal, somente hoje no meus stories, somente hoje no meu grupo VIP vou estar colocando pacotes promocionais, bababá, bababá, bababá. Pronto. E coloco o link do grupo nos stories. Cara, o que isso chama de cliente para entrar no grupo é enorme. Porque normalmente quem está ali acompanhando o seu cliente, ele joga a rifa, né? Ele joga a ação daquele cliente e ele vai querer, logicamente, participar de uma promoção, de comprar um pacote promocional.
e isso somente dentro do grupo. Então faz com que uma grande quantidade de pessoas comece a entrar no grupo. Então, tanto as pessoas que estão chegando, quanto as pessoas que talvez já acompanham, mas ainda não está no grupo VIP do seu cliente. Tá? O outro pilar aqui é que a gente utiliza campanhas com objetivos, que é campanhas de venda, né, e campanhas de envolvimento. Objetivo de venda direto, bem simples, conversão, instala o pixel, faz esse tipo de campanha de venda, dá muito bom, tá? Porém, o que eu recomendo é você utilizar esse tipo de campanha quando o seu cliente já tiver uma base boa de público, quando você já tiver uma base boa de público desse cliente, já entender melhor o comportamento dessa base, porque vocês conseguem ter um ticket médio muito bom, um custo por compra muito bom. Quando você faz, por exemplo, uma campanha com uma base muito ruim, o custo por compra vai estar altíssimo, muito alto, não vai valer a pena, vai gastar muito, talvez até tome prejuízo, tá? Então, objetivo de remarketing, né, para aquela galera que já acompanha, que já compra, então é muito importante. Aqui também a campanha de envolvimento. No caso, eu coloquei o grupo VIP, que eu utilizava muito esse tipo de campanha de envolvimento para grupo VIP, mas aí, como eu estou falando a vocês, eu já faço esse tipo de campanha para o cliente para fazer dentro do próprio story dele, que é, da mesma forma, uma espécie de campanha de envolvimento, só que ali no próprio orgânico, né? E que já trabalha com o pessoal que está assistindo ele. E campanha com o intuito de levar o lead para o perfil, né, do Instagram, tá? Então, mas é basicamente igual promover lá, e eu recomendo que utilize, como eu falei, o promover. O quarto pilar é o bom sistema e o atendimento. Ah, Jacques, o que é isso? Um bom sistema. A plataforma que seu cliente utiliza. Isso é muito importante. Muito. Existem plataformas como Rifar 123, Rifei, enfim. Não são muito boas, eu não recomendo. São plataformas que, por exemplo, o cliente abre uma ação, ele só tem um link daquela ação. Isso é ruim. Porque quando um lead ele vai para o site do seu cliente e lá só tem aquela ação e não mostra que ele já fez outras ações, os ganhadores das outras ações, não tem prova social, acaba se tornando algo ruim. As pessoas desconfiam, acham que é golpe, que a pessoa não entrega o prêmio, ou que começou por agora e não vai entregar o prêmio. Então, quando o seu cliente tem uma plataforma, um sistema de rifa bom, ele tendo a ação que está rodando agora, as ações que já rodaram, os ganhadores das antigas ações, as provas sociais, isso é excelente. Então, a plataforma é um ponto muito importante. E aí eu separei aqui também, né? Basicamente eu já resumi isso para vocês, mas é uma plataforma que tem um carregamento e um suporte rápido, bom para escalar, que você consiga instalar o Pixel. Tem plataforma que você não consegue instalar o API de conversão, ou o Pixel não funciona legal, já passei muito por isso antigamente, mas então sempre recomendo uma plataforma muito boa. Processo de compra facilitado, com checkout com transparência, então coisas que o cliente vá lá, viu a ação, clicou, lá embaixo já vai aparecer a quantidade de cota, participar, comprar, comprou, por código do Pix, o cliente pagou o Pixel, já recebe as cotas dele, acabou. É bem simples e objetivo. Então, né, eu coloquei esses pontos importantes aqui, já resumi para vocês, mas é basicamente isso, tá? Uma plataforma muito boa, com rapidez, carregamento rápido, checkout com transparência, checkout rápido. Não precisa ser aquelas plataformas que pede para o cliente se cadastrar e botar um monte de dados por cima de dados, enfim. Não pode complicar muito. Os clientes eles querem ser muito rápidos, eles querem entrar, comprar e acabou. Então tem que estar bem otimizado e rápido, né? E a questão do suporte ao cliente, disponibilizar o número de suporte ou tá ali no grupo sempre, né? Também com a questão do suporte, porque às vezes vai ter uma pessoa ou outra que vai sim ter dúvidas
sobre como comprar, enfim, nem todo mundo às vezes sabe mexer direito ali no site e vai ter dúvidas, e aí é bom ter um suporte ao atendimento dos clientes. Tá? E o quinto e último pilar é a conteúdo orgânico. E aí eu coloquei aqui, ó. Por muito tempo foi um diferencial, hoje é obrigatório. E hoje é obrigatório. Cara, hoje eu converso com meus clientes, eu pego até no pé no início, porque quem está chegando, a gente está construindo uma base, como eu falei a vocês, fazendo campanha de promover. E assim, recomendo muito que, independente que você esteja fazendo processo de campanhas de venda por site, sempre tenha campanha com acesso em meu perfil. Sempre garanta de estar aumentando a sua base, tá? É essencial. E a galera que está chegando, ela precisa assistir o conteúdo daquele cliente, ela precisa confiar, ela precisa gerar uma conexão. Então, o seu cliente precisa ter esse conteúdo para gerar uma conexão com os leads. Porque possa ser que ele não compre hoje, mas vai continuar acompanhando e daqui a uma semana vai comprar. Entende? Então, assim, se não tiver um conteúdo bom, não gerar uma conexão com a base, não vai vender legal também. Então, coloquei esse ponto muito importante. Gerar conexão com sua base, passar mais credibilidade e fidelizar o cliente. Então, é passar confiança, credibilidade. Eu sempre recomendo meus clientes, perdão, mostre que você é verdadeiro, que você, que você existe, que você é uma pessoa que tem outras coisas a fazer. Então, assim, mistura o profissional com o pessoal um pouquinho. Isso faz muito bem. Postou uma história ali dando um bom dia, uma paisagem, alguma coisa falando bom dia, fazendo uma brincadeira. Aparece, grava stories, depois fala sobre a rifa, você também falando, aparecendo, cotas premiadas. Gente, até um ponto, eu até esqueci de colocar aqui, mas em estratégias, cota premiada, se seu cliente não faz, cota premiada e ranking de comprador são muito importantes para conseguir vender mais. Cota premiada, depois que a gente começou a usar esse tipo de estratégia, é o que faz vender muito. O pessoal compra muito para tentar achar uma cota premiada e quando acha, continua comprando muito mais. E isso é essencial, tá? Então, esses são os pontos importantes, né? De gerar uma conexão com a base, passar confiança e credibilidade. E aqui eu também coloquei aliar estratégias orgânicas com vendas. Então, cota premiada. Que é muito importante. E aí eu até esqueci de colocar, eu acabei esquecendo, falei que tinha esquecido da cota, mas a cota eu coloquei, o que eu esqueci foi de colocar o ranking de comprador, que também é muito importante. Cara, cota premiada é essencial. Até mesmo fazer anúncios falando sobre cotas premiadas, isso hoje faz todo diferencial, tá? Então, é basicamente isso, tá? Esses são os 5 pilares para você conseguir fazer um bom tráfego pago para o nicho de rifa, tá? E é isso, pessoal. Um abraço, valeu, muito obrigado.